Eu quero, neste momento, convidá-los a abrir a Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 15, a videira e seus ramos. Glória a Jesus. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecem em mim, e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, para que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Glória a Jesus. Este texto da palavra de Deus, irmãos, está inserido dentro de um contexto bastante conhecido dos irmãos. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos identificar logo Jesus orientando os seus discípulos a irem preparar a ceia. Eles vão, conforme a orientação de Jesus Cristo, e prepara o lugar do qual será realizado a ceia. E ali naquele lugar onde eles chegam, conforme Jesus Cristo havia falado acontecera, nós vemos que, chegando lá, um senhor cedeu um espaço para que eles pudessem, então, celebrar a ceia do Senhor. E foi preparado. Jesus e os seus 12 apóstolos estão ali, naquele lugar, para participar da ceia. E se os irmãos observarem, Jesus Cristo começa então a conversar com eles. Jesus Cristo, naquele momento, enquanto estão participando da primeira janta, entenda-se bem que a ceia ocorrerá depois da janta. Há ali a primeira refeição e posteriormente, para que você não caia no erro de dizer que Judas participou da ceia, porque Judas sai antes da ceia do Senhor. Então, Judas ainda está no meio, e Jesus Cristo diz que todos eles que estão ali estão limpos, exceto um deles, porque Jesus Cristo sabia de quem ele estava falando, que haveria um que iria traí-lo, iria cometer tal pecado. Agora, neste contexto, Jesus Cristo chega a dizer que tinha um que comia com ele ali no prato. Este era o tal, porque começam a questionar, então, quem é que vai nos trair? Neste momento, Jesus Cristo fala, este que come comigo no prato, este que pega comigo o bocado molhado, este é o que há de me trair. Então, passados-se ali alguns instantes, Judas sai para o caminho de perdição. Se você olhar o final do capítulo 14, você identificará a seguinte fala: levantem-se, vamos sair daqui. Logo no versículo 31 do capítulo 14. Então, aqui há
uma certa colocação, vamos dizer assim, não é bem uma discussão, uma colocação de alguns dos grandes estudiosos, se Jesus Cristo insere este ensinamento na mesa ou no caminho enquanto eles trilham para o Getsemane, porque do caminho para o Getsemane, do lugar da ceia até o caminho para o Getsemane, não é um caminho silencioso. Jesus Cristo quer aproveitar este instante para ensinar. O importante é que Jesus Cristo está instruindo e tem instruções valiosíssimas, das quais eu e você precisamos ler e reler a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos oriente o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E eu tenho certeza que Deus, indubitavelmente, tem algo para falar ao seu coração através desta palavra. Então, diante disso, diante deste rápido pano de fundo aqui, aonde estava inserido Jesus Cristo e seus discípulos, agora somente 11 discípulos. Jesus Cristo, seus 11 discípulos. Parece-me que aqui no versículo 15, Jesus Cristo, além de instruir sobre o verdadeiro cristão, sobre o verdadeiro Cristo, sobre a diferença entre aqueles que são e aqueles que não são, ele chega e diz: logo, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Neste contexto, meus irmãos, Jesus Cristo, ele começa de pronto a mencionar algumas verdades, e essas verdades eu quero conversar com os irmãos de maneira um pouco calma e detalhada, para que juntos possamos identificar. Primeiramente, quando Jesus Cristo aproveita este momento para falar com os seus discípulos, ele vai nos trazer a respeito da verdadeira videira. Se Jesus Cristo fala a respeito da verdadeira videira, é porque existem falsas videiras. Hoje nós encontramos muitos falsos cristos, muitos falsos evangelhos que tentam se inserir no mundo e arrastando muitas pessoas. Mas, irmãos, eu já digo para você, qualquer evangelho que não aponta para a cruz de Cristo, qualquer evangelho que não glorifica o nome do Senhor, que glorifica apenas o homem, que exalta apenas o homem, qualquer evangelho que não eleva o nome do Senhor, este não é o evangelho de Cristo Jesus. Eu e você precisamos retirá-lo do meio de nós. Jesus deixa isso muito claro, que a verdadeira videira torna-se tão singular que não tem como os ramos viver sem ela. É por isso que qualquer evangelho que coloca o antropocentrismo acima de todas as coisas perde as bases, perde o fundamento, porque não tem Cristo como sua verdadeira videira. Não é possível eu dizer que sou de Cristo se eu me enalteço, se eu faço culto ao meu próprio corpo, se eu elevo minha própria intelectualidade, e automaticamente Cristo vai ficando de lado. Jesus Cristo é a fonte originária de toda a vida. Em Cristo Jesus, eu e você vivemos. Sem Cristo Jesus, eu e você estamos literalmente mortos. Se não fosse Cristo Jesus, eu e você estávamos mortos em pecados, mas pela graça de Cristo Jesus, Ele nos vivificou para com Deus. Hoje, você e eu podemos glorificar o nome do Senhor. Hoje, você e eu podemos esboçar felizes e satisfeitos, porque Jesus Cristo desceu nessa terra e entregou a vida dele por mim e por você. Se por um único homem, Paulo escrevendo aos Romanos diz, o pecado no mundo entrou e o pecado abundou, irmãos, também por um único homem a graça superabundou e fez com que eu e você nos tornássemos
vivos novamente, e através do sangue dele, nós nos tornamos vivificados. Assim como uma videira, os ramos dela dependem dos seus nutrientes naturais para viver, eu e você dependemos da vida de Jesus Cristo para vivermos. Sem Cristo Jesus, você e eu não somos nada. Por isso que ele é a videira verdadeira. E Jesus Cristo também é a videira verdadeira, irmãos, que não há outro. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro meio, não existe outra forma de vida que não seja em Cristo Jesus. Então, somente nele, por ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Jesus Cristo também, irmãos, vai nos ensinar aqui, e rapidamente eu quero apontar aqui para nós entrarmos especificamente no versículo 1. Jesus Cristo também vai apontar aqui neste ensinamento que ele vai propor aos seus discípulos sobre a verdadeira comunhão. Como que é evidenciada essa verdadeira comunhão? Através dos frutos. Essa verdadeira comunhão que nós temos em Cristo Jesus, ela será evidenciada na vida do cristão através dos frutos. A vara e os ramos, irmãos, dependem estritamente. Você nunca verá uma vara de goiabeira cheia de fruto ali, a não ser que tenha acabado de ser cortada. Mas se ela foi cortada a longo tempo, ela não produzirá fruto por si mesma. Não tem como um ramo produzir algo sem estar na sua árvore, sem estar no caule, no tronco daquela árvore frutífera. Assim somos nós. É impossível que você e eu tenhamos alguma coisa para oferecer se nós não estivermos em Jesus. Por isso, irmãos, qualquer pessoa que vier oferecer qualquer coisa que não seja por Cristo, é lata vazia, que não seja por Cristo Jesus, é tudo mundano, é passageiro, é intelectualidade efêmera, coisa que não edifica, mas aquilo que é proveniente do Senhor Jesus Cristo, com certeza, produzirá vida também em outras pessoas, porque se tem Cristo Jesus, automaticamente isto também gerará vida em outros, dará fruto, produzirá frutos. Por isso a palavra de Deus diz que todo ramo em si mesmo não pode ter fruto. Nós, por nós mesmos, irmãos, não temos nada. É por isso que quando a pessoa se exalta, eu canto muito, eu prego muito, eu ensino muito, eu conheço todas as coisas, porque por ele mesmo, ele não pode nada. Nós só podemos se estivermos em Cristo Jesus. E irmãos, quando nós olhamos aqui para os frutos do verdadeiro cristão, nós identificamos aqui 4 bases que eu gostaria de falar para os irmãos. Quando nós observamos esses frutos, automaticamente a vida é transmitida. Se eu estou em Cristo, eu tenho vida através dele. Por isso, se alguém estiver morto aí, precisa, irmãos, estar ligado, ligar-se em Cristo Jesus, pedir para ele entrar de uma vez por toda em sua vida e fazer morada, porque infelizmente nós temos alguns ramos que estão ali, mas não estão produzindo. Mas vamos lá com calma. Segundo, quando esse ramo está em Cristo Jesus, o desenvolvimento espiritual acontece na vida dele. Não tem como, irmão do céu, alguém dizer que está em Cristo e não houver um crescimento espiritual na vida dele. É impossível alguém dizer que está em Cristo e ele não tem a vida transformada. Primeiro, que quando nós aceitamos a Cristo, recebemos Cristo na nossa vida, de cara nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós. E através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, meus irmãos, a nossa conduta ética
começa a produzir de tal modo frutos que outros começam a ser edificados e pessoas começam a ver Cristo através de você. Será que as pessoas têm visto Cristo através de você? Ou simplesmente nós temos sido aquelas varas que estão em Cristo, mas nada produzem? Como está a nossa vida? Jesus Cristo vem propor essa parábola, irmãos, e que, na verdade, não é uma parábola propriamente dita. Porque quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos e o quarto evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus Cristo pessoalizando as metáforas que ele propõe. Ele diz que ele é o pão da vida, ele diz que ele é a água da vida, ele diz que ele é o caminho. Se eu estou em Cristo Jesus, através de mim, outras pessoas também precisam enxergar Cristo Jesus. No capítulo 15 de João, quando ele está dizendo que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo todas essas coisas. Se nós não entendermos estes fatores, que são fundamentais para a vida de um verdadeiro cristão, e se nós não estivermos vivendo isso, nós não estamos de fato em Cristo Jesus. Ou nós não estamos seguindo de verdade a videira verdadeira. E tem muitas videiras sendo oferecidas por aí, mas a videira verdadeira só tem uma. Outro ponto que deve-se observar: é muito bonito quando se diz assim: tudo que pedirdes em meu nome vos será realizado. Está lá no versículo 6 do capítulo 15. Mas, irmãos, e estas orações eficazes só serão verdadeiras na nossa vida, só surtirão efeitos na nossa vida, quando de fato eu estiver ligado em Cristo Jesus, e a vontade de Deus estiver na minha vida, quando de fato o sentimento de Cristo Jesus estiver operando em mim, quando eu estiver fazendo tudo para que o nome do Pai seja glorificado. A partir do momento que eu faço aquilo que eu acho que tem que ser feito, a partir do momento que eu faço aquilo que o meu intelecto diz que tem que ser feito, então, automaticamente, eu não estou ligado em Cristo Jesus. Para eu estar ligado em Cristo Jesus, para que as minhas orações sejam de fato eficazes, como está escrito no versículo 6, eu preciso estar ligado em Cristo Jesus. Senão, irmãos, será apenas retóricas. Olha, oro, peço e nada acontece. Por que nada acontece? Porque eu não estou ligado em Cristo Jesus. Aí, irmãos, fica fácil eu chegar aqui para você e falar: olha só, tudo que pedirdes em nome de Jesus Cristo será realizado. Não é bem assim. Para que tudo seja realizado, eu tenho que estar aqui enquadrado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser cumprida integralmente. E nós precisamos olhar a Bíblia como ela é, não como nós queremos que ela seja. Porque, infelizmente, é muito fácil, muitas pessoas virem e usar a Bíblia ao seu bel prazer, e não dizer o que Cristo está querendo dizer. Jesus Cristo está dizendo grosseiramente, vamos, na minha parca visão, Jesus está dizendo para os seus discípulos assim: vocês ousem, não sejam como Judas. É que ele vai detalhar para os irmãos. Igreja do Senhor, se você compreender isso, você com certeza terá os resultados que Jesus Cristo diz que teremos aqui nesse capítulo 15. Se você compreender e aplicar isso na sua vida, então o versículo 11, o versículo 6, todos estes serão aplicados e você viverá esses resultados na sua vida, porque aí sim você terá a alegria perfeita, aí sim aquilo que você pediu o Pai realizará, porque você está ligado em Cristo Jesus. Vamos seguir. Outra coisa importantíssima que ele vai destacar aqui, versículo de número 8, o Pai será glorificado. Nada, irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nada que eu faço é para louvor meu.
foi lido aqui agora, Romanos capítulo de número 12. Ninguém deve se achar maior do que o outro. A Bíblia Sagrada em todo o tempo ensina-nos e prega-nos para que eu e você sejamos o mais humilde possível. Quando eu prego e a presença de Deus envolve de tal modo que os irmãos ficam em êxtase, eu não posso falar, preguei muito. Quando eu canto e a glória de Deus se envolve, que ninguém consegue ficar de pé, eu não posso dizer, cantei muito. Quando alguém começa a reconhecer o meu ministério, eu não posso dizer, eu sou o cara. Quando eu acabo de obter uma certa graduação ou um certo posto, eu não posso dizer, agora eu estou com a bola toda. Porque tudo tem que ser para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que não é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, este tal que pratica dessa maneira, não está nele. É por isso que eu gosto muito das palavras do pastor Enio Custódio. Quando o pastor Enio Custódio, lá em 2009, me chamou e falou, Wesley, você tem coragem de dirigir igreja? Eu falei, eu tenho, pastor. Falou, então faz o seguinte, não espere aplauso, não espere louros, porque você não terá. Mas se tiver, nunca se ensoberbeça. Eu me lembro até hoje as palavras do pastor Enio. Porque tudo que você fizer, terá que ser para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quer você cantar, pregar, ensinar, o que você fizer bem, seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Está aí no versículo 8 do capítulo 15 que nós lemos. Se não for assim, não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu posso arrebatar multidões para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, estes frutos ainda são evidenciados através da plenitude de alegria, que está lá no versículo 11. Só que essa plenitude de alegria só será completa se nós estivermos em Cristo Jesus. Eu não tenho como ter alegria em mim mesmo, porque é passageiro, é só você olhar para o mundo. Por que o homem, ele necessita o tempo todo, ficar comprando isso, comprando aquilo, se enchendo o tempo todo, tentando preencher? Existe uma lacuna no homem, e essa lacuna só é preenchida em Cristo Jesus. Do contrário, ele precisará de prostituição, de bebidas, ele precisará de coisas passageiras, mas quando ele colocar a sua cabeça no seu travesseiro, ele perceberá que tudo aquilo não serviu para nada. Mas se você tiver Cristo Jesus, você tem alegria plena na sua vida. É maravilhoso tudo isso. E Jesus Cristo ainda, além das verdades que eu estou falando aqui, a despeito da verdadeira videira, da verdadeira comunhão, ele fala também a respeito do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão. Por quê? Existem falsos cristãos. Existem falsos cristãos. Jesus Cristo disse que tem o joio e o trigo, e o joio tem que crescer junto, irmãos. Você olha, parece, mas não é. Parece, mas não é. Infelizmente. Agora, eu preciso olhar para mim mesmo, para identificar em que grupo eu estou inserido. Nós, como igreja de Cristo Jesus, é por isso que nós precisamos manter uma vida de leitura da palavra de Deus, de oração, de meditação e de vigilância, para que nós consigamos, através do Espírito Santo, ter discernimento, para que nós possamos fugir da aparência do mal, porque senão, irmãos, nós nos qualificaremos como estes, e estes tais terão um problema muito sério: serão cortados, deixados para secar, apanhados e colocados no fogo. Jesus Cristo divide isso muito bem aqui na palavra do Senhor. Ele deixa esses dois grupos, os que produzem frutos e os que não produzem fruto. Veja, os dois estão nele. Abre aí a sua Bíblia, está com ela aberta ainda?
Verso 2. Todo ramo que, vírgula, estando em mim. Na linguagem de hoje diz, todo ramo que não dá fruto, mesmo que está ligado em mim. Quando nós olhamos para a vida de Judas, Judas aparentemente tinha uma intimidade enorme com Cristo. Note, ele era tesoureiro, aparentemente muita confiança. Mas o Judas aqui, irmãos, olha só, ele era dono do cofre, ele tinha a chave da tesouraria. Só que, veja, a vida dele demonstrava já ao decorrer da sua história que ele de fato não era um verdadeiro cristão. Lembra quando uma mulher chegou para depositar nos pés de Jesus aquele perfume? O que ele falou? Que desperdício! Para que fazer isso? Porque não vender e dar aos pobres? A resposta de Jesus foi certeira. Ele não falou isso porque era a verdade que ele queria, mas porque ele era ladrão. Está lá na palavra de Deus. Tem muita gente que tem nome de crente, mas não é. Mas está em Cristo, mas não tem fruto. E se eu estou ali e não tenho fruto, irmão, eu estou correndo um risco enorme. Não possui fruto. Então ele faz essa divisão: os que produzem frutos, os que não produzem fruto. Os que produzem frutos são limpos. Olha a diferença: quem produz fruto será limpo. É por isso que aqui ele está falando para 11, ele diz: vós já estão limpos pela palavra. Versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Então automaticamente ele também está dividindo aqui, aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam a palavra, porque irmãos, o que tem de gente que ouve a palavra e rejeita a palavra, não está escrito. Paulo deixou isso muito claro para Timóteo. Ele falou: Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Insiste em pregar, Timóteo. Insista em pregar, porque haverá tempo, Timóteo, que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, vão ter comichão nos ouvidos, não quererão mais ouvir a sã doutrina, a verdade. Porque a verdade, irmãos, ela não massageia. A verdade, ela vai arrancando crostas assim, ao ponto de doer. A verdade é como metiolate, ele vem assim, ó, queimando tudo por cima, arrancando tudo o que não presta, vai limpando. A palavra de Deus é para isso, é para nos purificar. Palavras para massagear, irmãos, você coloca no Google, vai ter um monte de estrela ali que vai te, mas quando você quiser uma palavra de verdade, abra a sua Bíblia que o Espírito Santo vai te orientar. Quando você quiser uma palavra de verdade, abra a sua Bíblia, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar a verdade ao seu coração e vai te repreender se for necessário. Nós vamos falar da figura do pai daqui a pouco, sobre o agricultor. Então, os que aceitam a mensagem e os que não aceitam, aqueles que rejeitam a luz, rejeitam a palavra da verdade, rejeitam a sã doutrina, que o escritor aos Hebreus diz assim: a princípio parece dolorosa. Toda doutrina, toda correção a princípio parece dolorosa, mas ele conclui dizendo assim: mas ela produz frutos, e o fruto que ela produz é de paz e de justiça. Glória a Jesus por isso. Então, Jesus Cristo está olhando para Judas e ensinando os seus discípulos: não seja como eles foram. E só para os irmãos entenderem que nem todos que estão são. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, do 1 ao 5, ele deixa bem claro para os irmãos aos Coríntios. Ele diz assim: nem todos que foram batizados no batismo de Moisés são de Cristo, foram salvos. Porque Paulo vai dizer que o batismo de Moisés é no mar. Todos eles que passaram no mar foram batizados no batismo de Moisés, mas nem todos eles foram salvos, porque negaram a Jesus, negaram o Senhor, e então eles não tiveram direito de entrar. Em que pese eles tiveram sido batizados, estavam no meio da congregação, mas não puderam entrar na terra prometida, pereceram no meio do caminho. Que eu e você, irmãos, estejamos no meio, mas que nós façamos parte de Jesus Cristo.
não sejamos apenas figurantes aqui no reino de Cristo Jesus, que você seja de fato, vamos usar essa linguagem, um ator, alguém que atue de verdade, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu quero falar com os irmãos a respeito do versículo 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai o lavrador. Existem vários Cristos hoje. O Cristo das facilidades. Primeira coisa que eu quero falar é o Cristo das facilidades. É o Cristo do que hoje em dia não tem problema, não dá nada. Este não é o Cristo Jesus que está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Se nós olharmos para o livro de Isaías, capítulo 5, Israel era tido como a videira. Jeremias, capítulo 2, versículo 21, Israel era a videira. Ezequiel, capítulo 19, Ezequiel, capítulo 15, Israel era a videira, mas quando negaram ao Senhor, perderam o privilégio de ser tido como a videira. Então Cristo vem e se declara: eu sou a verdadeira videira. Não existe em Cristo Jesus facilidades. O Evangelho de Cristo Jesus, irmãos, me desculpe, mas é renúncia. O Evangelho de Cristo Jesus, me desculpe, não tem palavras bonitinhas de vai dar tudo certo sempre. É mentira. Isso o diabo colocou no meio da igreja para enganar a muitos e fazerem parar. Porque no dia em que uma coisa não der certo, então eles vão murmurar contra o Senhor Jesus. Paulo escrevendo, ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, no reino de Cristo Jesus, na videira verdadeira, o verdadeiro Cristo diz: nem tudo pode, nem tudo eu posso fazer, nem tudo é para mim. No Evangelho de Cristo Jesus ele disse: no meu evangelho, na verdadeira videira, é um evangelho de negação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo ensinando, ele disse que o evangelho de Cristo, eu preciso morrer para que outros precisam viver. O evangelho de Cristo é esse, irmãos. O evangelho das facilidades não é o da videira verdadeira. O evangelho do pode tudo, hoje em dia, não. Você pode tudo o que você quiser. Este não é o Evangelho de Cristo Jesus. Através desses outros evangelhos, irmãos, nós estamos vendo um monte de mortos-vivos, um monte de latas vazias. Uma igreja solidificada na palavra de Deus, irmãos. Ela recebe a palavra e o Espírito Santo vai enchendo através da palavra. E de repente você começa a ver alguém chorar, alguém falar em mistério. De repente você começa a ver o agir do Espírito Santo, porque o poder vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas olha, então, a fonte primária não é o homem, a fonte primária precisa ser Jesus Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O famoso pastor, a famosa cantora, o famoso sujeito não pode ser a fonte para você seguir. Você só tem vida em Cristo Jesus. E é um risco muito grande como quando nós colocamos homens para balizar nossa fé. Porque quando esses homens tropeçam, nós caímos também. Por isso que você precisa olhar para a verdadeira videira, que é Cristo Jesus. Nele você tem vida, nestes outros irmãos você cairá. Nunca olhem para mim, olhem para Cristo Jesus. Pode olhar para mim como fonte de exemplo, sim, mas como sendo a sua inspiração tem que ser Cristo Jesus. Como sendo Cristo Jesus, Ele é o único que pode trazer vida para nós. A pessoa pode ter as palavras mais inspiradoras possíveis, mas essas palavras não produzem vida. O que produz vida é a palavra de Deus. Jesus Cristo, irmãos, Ele deixa muito claro que Ele é a verdadeira videira, porque
eu já disse aqui e reitero, um ramo, ele depende de suas... Por exemplo, vamos olhar para uma árvore. Uma árvore, ela tem raízes. E essa árvore, por exemplo, ela tem as raízes chamadas radicelas. Os agricultores sabem disso. E esta árvore, além das radicelas que sustenta ela de pé, ela tem também a raiz chamada fincão, que é a raiz que vai em busca da água. E estas radicelas, além de sugar os nutrientes da terra, o fincão traz a água e as radicelas os seus nutrientes e sustenta todos os seus ramos. Se este ramo não estiver em Cristo, ele não pode produzir fruto. Ele está ali só de aparência, mas não está produzindo fruto. Mas se ele está de fato ligado em Cristo Jesus, irmãos, no tempo sazonal, ele vai produzir fruto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E é sazonal. Se você olhar a Bíblia Sagrada, no Salmo 1, a Bíblia diz, na estação própria, produz fruto. Porque hoje em dia a gente compra banana o tempo todo, não é sazonal, pode ver que é forçado. Maçã o tempo todo, não é sazonal, é forçado. Então, irmãos, o fruto verdadeiro é aquele que vem na estação própria. E vem na estação. Que Deus te abençoe, para que você continue tendo fruto na estação própria, porque eu sei que você tem. Agora, irmãos, a figura do pai, ele diz assim, o meu pai é o lavrador. O pai aqui, ele é o dono da vinha. A palavra aqui para pai, no grego aqui, seria georgos. Esse georgos, ele quer dizer exatamente agricultor, que ele tem uma posição maior do que algumas Bíblias traduzem como viticultor. Se você olhar para o livro de Lucas, capítulo 13, versículo 7, Jesus vai contar aquela parábola em que um certo homem deixa à disposição do viticultor para cuidar daquela videira, porque ele queria cortar. Então ele deixa aos cuidados. O viticultor é aquele que cuida. Deus é o agricultor, ele é o dono de toda a vinha. E, irmãos, por que isso é importante? Porque, infelizmente, tem adentrado algumas doutrinas no meio da igreja, que esse dono da vinha deixou a sua vinha de qualquer jeito, e agora cada um faz o que quer, como quer, e está feito. Ele não se importa em repreendê-los e castigá-los. Isso aí, irmãos, tem nome, chama deísmo e teísmo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos o teísmo. No deísmo, entenda isso, o Criador de todas as coisas, o Pai, o dono da vinha, ele cria e deixa ao seu bel prazer. Já o teísmo não. Ele cria todas as coisas, mas ele se importa com a sua criatura. E nós pregamos aqui o Deus verdadeiro, o Pai, o dono da vinha, o agricultor. Ele se importa com você ao ponto de, em João 3,16, ele dar o único filho para morrer por mim e por você. Ele se importa ao ponto de interferir na raça humana para te dar vida eterna. Se ele não se importasse com você, no dia em que Adão pecou, ele abandonava Adão ao seu bel prazer. Pelo contrário, no mesmo dia ele disse, nascerá um da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. Deus se importa com você, é por isso que Ele quer que você esteja ligado nele e produza fruto, meu irmão. Ele não quer que você seja apenas um ramo ali, fazendo beleza, e não tenha fruto. Ele quer que você passe a produzir frutos.
Ele quer que você olhe para si mesmo e identifique-se se de fato você está produzindo fruto. Será que nós estamos produzindo frutos, irmãos? Olha só. O dono da obra, o Pai, sabe, ele se importa tanto que ele mesmo deu a árvore, ele mesmo deu a videira, e agora ele olha para cada ramo e cuida pessoalmente, através do Espírito Santo. O Espírito Santo está cuidando de você. O Espírito Santo está cuidando de você porque o Pai tem muito interesse que você produza. O Pai não quer que você seja apenas um mero cristão de aparência. Porque, irmãos, no versículo 2 ele deixa muito claro: todo ramo que estando em mim não der fruto, será cortado. Igreja do Senhor, eu peço pela compaixão de Deus, como diz o apóstolo Paulo, olhe para a palavra de Deus, olhe para a sua vida, e identifique-se aonde é que você está enquadrando. Urgente, irmãos, porque a trombeta vai soar, isso é sério. Eu sei que, poxa vida, uma mensagem um pouco mais branda, uma mensagem um pouco de vitória seria mais agradável, mas não é essa que vai te levar para o céu. Se eu não te falar isso, irmãos, você está correndo o risco de ser cortado e lançado no fogo. Porque infelizmente o maior incentivo hoje é das falsas videiras. O maior incentivo hoje é do falso cristianismo. Então que nós, como igreja de Cristo Jesus, olhemos para a palavra de Deus, para o versículo 6 e o versículo 11 se cumprir na sua vida. Versículo 6 é: oração eficaz, tudo que pedirdes em meu nome. Versículo 11: a minha alegria estará em você e você terá alegria plena. Você precisa estar ligado em Cristo Jesus. Você precisa estar ligado em Cristo Jesus. Olha só, eu vou concluir em 2 minutos. O Pai tem um interesse enorme em você. O Pai, Ele não é aquele que criou e deixou você ao bel prazer. Ele tem um interesse enorme que você, irmão, que você, irmã, seja cheio dele. Que as pessoas olhem para você e de verdade perceba, não pelas suas palavras retóricas, não porque você tem um bom discurso, não porque você sabe postar fotos bonitas de quando você está na igreja, de quando você está fazendo isso ou aquilo, não, mas que eles percebam no seu fino trato, que eles percebam no seu amor, que eles percebam no seu dia a dia, Jesus Cristo em você. O verdadeiro cristão, que está em Cristo Jesus, tem vida de Cristo, e a vida de Cristo é esboçada nele. Amados irmãos, só existe uma videira e um pai, e o pai, ele vai olhar, irmãos, a videira, ele vai olhar a videira, e a videira precisa dar fruto, tem que ter fruto nos ramos. Se não tiver fruto, corta, deixa de lado, seca, apanha e fogo. Mas se tiver fruto, limpa, dá carinho, bonitinho, para que dê mais e mais frutos. Jesus Cristo esboçou isso em todas as parábolas. Quando ele deu os talentos, a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. O que deu 5 multiplicou, o que deu 2 multiplicou, dobrou, e o que deu 1, fiquei com medo, porque eu sei que o Senhor colhe aonde nem sequer plantou. Tá bom. Se você sabia disso, por que não fez? Por que não agiu
para que pelo menos rendesse juros. Apartai-vos de mim. Aquele que não tem, até o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele não tem, e até o que tem lhe será tirado. E vai para onde? Para as trevas exteriores. Mas aquele que deu fruto, mais lhe será dado. Dê fruto, igreja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu e você possamos, através do Espírito Santo de Deus, que está em nós, possamos dar muitos frutos. Muitos frutos. Que Deus te abençoe grandemente.